O tema da aula pública Ópera Mundi de hoje é a Venezuela. Neste programa, gravado no Bosque do Campus da Unesp em Bauru, quem fala sobre o assunto é Gilberto Maringoni. Jornalista e cartunista, Maringoni é doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Mais de um ano após a morte de Hugo Chávez, o debate sobre os rumos da chamada Revolução Bolivariana ainda não se esgotou. Desde o primeiro mandato, inspirado no ideal de Simão Bolívar, Hugo Chávez prometeu diversas transformações no sistema político venezuelano. Em 1999, foi aprovada uma nova Constituição e uma série de programas sociais e de bem-estar foram implantados no país. Após 10 anos do mandato de Hugo Chávez, o índice de pobreza entre os venezuelanos caiu de 20% para 9,5%. Para Chávez, suas políticas seriam a transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa e protagônica. Para os críticos, tais políticas seriam apenas estratégias para Chávez se manter no poder. Em 14 anos de mandato, Chávez construiu uma forte mídia estatal com promoção do culto à sua imagem, o que gerou questionamentos a seu governo. Mas afinal, quais os rumos da Revolução Bolivariana após a morte de Chávez? A Venezuela é uma ditadura ou uma democracia? A pergunta feita aqui, se a Venezuela é ou não uma democracia, tem sua razão de ser muito mais pela oposição que a Venezuela sofre da imprensa internacional, da imprensa de boa parte da imprensa local venezuelana e pelo que se difunde e se difundiu da imagem do ex-presidente Hugo Chávez. E é esse ponto que eu quero entrar. O que é uma democracia para a gente poder avaliar se um país é ou não democrático? Então, as características, as marcas básicas de uma democracia são, primeiro, a realização previsível e constante de consultas populares por meio de eleições, plebiscitos, referendos e tal. A Venezuela, desde 1999, quando Chávez toma posse em janeiro, até o final de 2013, a Venezuela realizou 19 processos eleitorais, plebiscitos, referendos e tal. Então, num espaço de 15 anos, a gente teve 19 eleições, é mais de uma por ano. Uma marca quase inédita na América Latina. Agora, democracia não são só eleições. Democracia é a previsibilidade da vida institucional e da vida política. É você saber se uma demanda que você faz a um organismo público, a um órgão do Estado, vai ser atendido ou não. É a possibilidade de você saber se o Estado, se as instituições vão funcionar de maneira a atender aos interesses da maioria da população. E se a gente pega, no mundo de hoje, o funcionamento dos países que se chamam democráticos, classificados, aqueles sobre os quais não existe questionamento se são ou não democráticos, a gente vai ver que existem muitos problemas com a democracia contemporânea. E ela passa a ser um conceito meio elástico. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos eleições presidenciais a cada 4 anos e eleições parlamentares a cada 4 anos também, como no Brasil. A cada 2 anos você tem ou uma ou outra. Nos Estados Unidos têm mais de 100 partidos políticos. Mas só 2 deles têm capacidade financeira, têm condições, arregimentam recursos e têm presença há mais de 100 anos para fazer uma disputa de fato. Não seria estranho a gente achar que a maior democracia do mundo só tem 2 partidos, os democratas e os republicanos? Além disso, você tem nos Estados Unidos o poder econômico impedindo você de chegar à televisão, de você chegar a fazer campanha efetiva durante o processo eleitoral. Nos Estados Unidos não existe alguma coisa, como no Brasil, que é um mecanismo democrático, que é o horário que se chama indevidamente de gratuito na televisão para todas as facções, todas as correntes de opinião terem acesso aos meios de comunicação. Não, lá só os democratas que compram, ou os republicanos que compram espaço, têm essa possibilidade. Além disso, na democracia americana o voto é facultativo.
Muita gente acha bacana o voto não ser obrigatório. Nos Estados Unidos, mais ou menos 1/3 da população vota. Então você tem um país que tem quase 300 milhões de habitantes, você tem um número de eleitores mais ou menos, um pouco mais da metade desses habitantes, dá mais ou menos 150, 160 milhões, e são 40, 50 milhões de pessoas que votam, que decidem. Então, acaba sendo uma minoria que decide os rumos, uma minoria da população que decide os rumos do país. Na democracia, nas grandes democracias europeias, a gente pega o caso da Itália. A Itália, ela elege o presidente da República, mas quem manda de fato é o primeiro-ministro eleito pelo Congresso. O penúltimo primeiro-ministro italiano, o Mário Monti, ele foi eleito, entre aspas, da seguinte maneira. O primeiro-ministro anterior era o Berlusconi, uma figura que eu deploro, um homem de extrema-direita, racista, um maior milionário da Itália e tal. Agora, quem elegeu ele foram os congressistas eleitos pelos italianos em voto direto. Como é que o Berlusconi saiu do poder? Saiu do poder porque a Itália entrou numa crise econômica muito pesada, e aí a União Europeia, a chamada Troika, que é o Banco Central Alemão, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e uma coalizão que envolvia o governo alemão, Angela Merkel, e o Sarkozy, o presidente da França, deram um ultimato e falaram, olha, quem vai ser o novo primeiro-ministro vai ser o Mário Monti, que era um homem do sistema financeiro internacional, e forçaram o Senado italiano a destituir o Berlusconi e a colocar o Mário Monti. O que se chamou na época, faz 3 anos isso, de um golpe de Estado branco. Então a democracia italiana tem problemas, assim como na Grécia, assim como as democracias, elas têm o papel não só de ouvir o cidadão, porque ouvir é muito legal, né? Ouvir pode ser aquela coisa, desde o fala que eu te escuto, e eu fico escutando você para nada, ou pode ser ouvir o cidadão para mudar a sociedade, para reduzir a pobreza, para melhorar a questão dos costumes, acabar com preconceito contra o migrante. Então, essas democracias têm problemas. Qual é a questão da Venezuela? A Venezuela tem problemas? Tem problemas. A Venezuela tem problemas de violência, tem uma série de outros problemas. Mas a gente não pode desconsiderar que um país do terceiro mundo, um país da América Latina, tem feito uma tentativa muito grande de fazer uma democracia que não só tem eleições, mas que você inclua a população mais pobre no jogo democrático. E desde 99 tem sido essa a tentativa da Venezuela em meio a muitos problemas. Eu não acho que a Venezuela seja o céu na terra, mas em comparação com outras democracias, como nenhuma é perfeita, a gente tem que ficar atento para esse funcionamento específico da democracia venezuelana, que eu acho que está em evolução, está em ebulição, melhor falar do que evolução, porque você teve eleições extremamente disputadas, com liberdade de opinião, de pensamento, de reunião, e tem elegido partidários do que se chama chavismo. Agora, a gente pode já discutir o que é o chavismo, o que é essa coalizão que está há 15 anos no poder na Venezuela. No próximo bloco, Maringoni responde a pergunta da correspondente do Ópera Mundi na Venezuela. A aula pública volta daqui a pouco.